ao Deus Todo-Poderoso, ao qual que rege a terra, rege o mar e rege tudo quanto neles há. Eu estive ausente, meus irmãos, quero pedir perdão para os irmãos, estive ausente alguns dias, né? A saúde da minha esposa foi um pouco fragilizada, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para adorar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agradecer ao pastor Marcos pela grande oportunidade, e o Senhor Jesus vai fazer maravilhas no meio do teu povo. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, poderoso é o Senhor, glorioso e majestoso é o Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Deus Todo-Poderoso, ao qual nos coloca de pé a cada dia e assim se renova, né, as nossas forças ao amanhecer. Eu tenho um texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ler aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, Samuel, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Samuel, do capítulo 1, do verso 1 ao 7. Aleluia! Deus tem feito maravilhas. Tremendo é o Senhor, glorioso é o Senhor, pelas maravilhas que Ele tem feito no nosso meio, na nossa vida, em meio à nossa família. Glória a Deus. Grandes oportunidades o Senhor tem nos dado, né? Vamos aproveitar as oportunidades, porque assim o Senhor se faz presente no meio do teu povo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 ao 7, todos encontraram? Amém. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aleluias. Até aí nesse ponto. Santo Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor, ó Deus. A tua palavra ela é viva e eficaz. Ó Senhor, usa-me, ó Deus, como tu nunca me usaste, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que a tua palavra seja edificação da tua igreja, para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Meus irmãos, temos duas personagens na passagem da Bíblia Sagrada, do livro de Samuel, que uma era perseguida e outra perseguidora. Essa Ana, por exemplo, ela pode-se dizer que ela foi de perseguida a vitoriosa, porque as coisas que aconteceram com ela do início até o final é coisa surpreendente, é coisa que só o Senhor pode fazer. Eucana, ele viu, agradou-se os olhos dele sobre Ana. Ana era bonita, formosa, mas Ana não podia ter filhos. O Senhor tinha cerrado a sua madre, o Senhor tinha fechado a sua madre, ela não podia ter filhos. E naquela época, né, pelas leis daquela época, por Eucana ser muito rico, Eucana era muito rico, e ele tinha que deixar sua herança para alguém. Ele tinha que ter herdeiros para receber a herança que lhe cabia. Então naquela época a lei permitia que ele arrumasse, né, casasse com outra mulher que fosse fértil, para que desse a ele filhos. E nisso ele casou-se com Penina. Penina deu a Eucana filhos, filhas. Ana
com certeza triste, amargurada, num canto, isolada. Mas a palavra do Senhor fala que Eucana amava Ana. Eucana, ele amava Ana, tanto é que quando ele ia sacrificar de ano em ano, ele trazia uma porção excelente para Ana. Coisas que a gente vê que no passado, eu não sei muitas coisas no dia de hoje que pode estar acontecendo. Esse livro é um livro que fala muito sobre um amor verdadeiro, um livro de romance muito bonito, de amor muito bonito. Porque quando Eucana, ele trata Ana da forma que ele tratava Ana, com grande carinho, não a desprezava, mas a sua competidora, que era Penina, ela fazia chacotas com Ana, né? Porque Ana não podia dar filhos. É uma situação muito complicada e podemos ver quantas Anas nós temos hoje e quantas Peninas temos hoje no dia a dia. Quantas pessoas tem que nos perseguem, nos falam mal. Então temos muitas Peninas no dia de hoje ainda. Porque Penina naquela época ela falava, ela poderia chegar para Ana e falar com Ana, por exemplo: você é bonita, mas não tem filhos. Você é nova, mas não tem filhos. E assim ela fazia. Porque quando Eucana subia para sacrificar o Senhor de ano em ano, ali reuniam-se os sacerdotes da casa do Senhor para o sacrificar e o adorar. E as mulheres não tinham local ali junto com os homens. E ali ficavam separados. E com certeza Penina pegava no pé de Ana. Ela queria mostrar para Ana que ela tinha filhos, ela era melhor do que Ana. Mas Eucana amava Ana. Ele fazia uma coisa maravilhosa para agradar a Ana. E assim Deus, ele proporciona grandes realizações para nós também. Porque por mais que nós possamos pensar que tudo está difícil, que não há uma saída, o Senhor, ele traz uma revelação, ele traz algo novo e mostra para nós que tem saída, que tem fundamento, que tem mudança. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele pode mover o sobrenatural na vida de todas as pessoas, aqueles que confiam em Deus com um grande amor e determinação. Ana, ela foi uma pessoa que, quando ela se sentia amargurada, triste, ela ia para os pés do Senhor. Eucana teve tanto orgulho de Ana, porque Ana, além de ser bonita, além dela ser nova, Ana era temente a Deus. Um dos melhores princípios hoje de um ser humano, temer a Deus sobre todas as coisas. E Ana era assim, Ana temia a Deus. Ana, ela gostava de orar ao Senhor. Ana orava ao Senhor incessantemente, dia a dia, hora a hora. Posteriormente, ela buscava e clamava ao Senhor, porque ela sabia que ela necessitava do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ana orava continuamente ao Senhor, buscando ao Senhor, e ela queria ter um filho. E essa competidora pegava no pé de Ana, pegava no pé dela, fazia chacota com ela, porque ela não tinha filhos. Ana, ela vai nos dar um grande testemunho da fidelidade do Senhor com o ser humano. Porque o quarto elo dessa campanha, buscando intimidade, não é isso? Buscando intimidade. Quando você tem uma intimidade, você tem a condição de receber algo diferente. A intimidade, ela mostra que você tem um compromisso marcado com a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Quando você marca esse compromisso, o Senhor, ele olha para você com olhos diferentes. Aleluia. Ele olha para você com olhos de gratidão, de alegria. Por mais que você ache que ele não está te vendo, creia que Jesus, ele observa você nos mínimos detalhes. Assim como nós vemos também o agir de Deus nos mínimos detalhes. Porque Ana, quando ela ia com Eucana e também Penina para ir sacrificar o Senhor, que quando os homens subiam ao santuário e elas ficavam separadas, uma hora Eli, que é o sacerdote, ele percebeu que Ana, ela estava numa condição de uma oração tão fervorosa, que ela nem falar mais ela falava, ela mexia os seus lábios,
de tanto que ela estava clamando ao Deus, ela não tinha mais voz, ela simplesmente mexia os seus lábios, com grande afinco, com grande vontade de falar com o Senhor, porque o que ela pedia para Deus era primordial para a vida dela, porque a maior parte da coisa que ela mais precisava era o Deus na vida dela, e isso ela já tinha, para a glória do Senhor Jesus. E Ana, no íntimo do seu coração, ela vai fazer uma oração, e Eli, por observar Ana, ele a observa mexendo ali os seus lábios, e ele fala com ela, ele pergunta para ela: por que você está embriagada nessa hora do dia? E ela fala: meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu estou aflita, eu estou amargurada de alma, porque eu estou clamando ao meu Deus, estou pedindo ao meu Deus, porque Deus, quando Ele vê você lá no pó, é onde você está buscando a Ele santidade, buscando dele a intimidade, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir e vai ficar atento às palavras que saem da sua boca, mesmo se não houver saído som nenhum, com certeza, o seu gemido, o seu choro, o Senhor já colheu a sua lágrima, Ele já te observou. E ali ele faz a menção a Ana, e observa a situação que ela está. Ana, ela se joga nos braços do Senhor, ela se joga aos pés do Senhor, ela pede ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, se tu atentares para a tua serva, se tu olhares para a tua serva, se o Senhor tiver misericórdia da tua serva, e me deres um filho, eu vou entregar ele nas tuas mãos, ele vai servir o Senhor em todos os dias da sua vida, na cabeça dele não passará navalha, eu entregarei na mão do Senhor, para que o Senhor venha fazer algo na vida dele, para ele trabalhar para o Senhor. E assim foi feito, porque Ana foi agraciada com o filho Samuel, profeta. Samuel, ele fez grandes maravilhas e proezas de acordo com o Senhor, que o Senhor permitiu ele fazer naquela época. Então Ana teve esse filho, e Deus agraciou ela com Samuel. Ana se maravilhou com o filho que ela teve, e assim ela o entregou para o Senhor, e ela o levou para a casa do Senhor quando foi desmamado, para poder servir ao Senhor com alegria no seu coração. Assim nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos nos sacrificarmos para fazermos as coisas do Senhor. Apesar que a palavra do Senhor fala que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Mas muitas das coisas precisamos sacrificar no nosso meio. Devemos deixar algumas coisas de lado e fazermos o que agrada as coisas do Senhor. Porque muita coisa atrapalha a caminhada do Senhor, da nossa vida com o Senhor. Porque se nós formos olhar o cansaço do trabalho, a fadiga no trabalho, o desgaste emocional, o desgaste do dia a dia, é muito complicado. Eu vivi um período nesse tempo, o irmão que não sabe, essa coisa linda, maravilhosa, minha esposa, nós vamos fazer dia 14 de outubro desse ano 30 anos de casado, para a glória do Senhor Jesus. 30 anos são 3 dias, não são 30 meses, são 30 anos. Irmãos, chegou uma época da minha vida que já tinham se passado 3 anos e a minha esposa não engravidava. E nisso aí teve as peninas da nossa vida. O meu pai mesmo falava: nesse mato não sai coelho. Aí outros falavam: quando é que vocês vão ter um filho? Aí um dia eu cheguei da escola dominical e eu fui questionar o meu Deus. Eu ajoelhei no meu quarto sozinho e falei com o Senhor: Senhor, o Senhor ouviu todos os questionamentos, e eu entrego nas tuas mãos esse questionamento, e eu peço ao Senhor, Pai, me dê um filho ou uma filha, que venha com saúde, que venha da forma que o Senhor quiser que venha. Meus irmãos, para a glória do Senhor Jesus, não demorou acho que 3 meses, a Neia começou a passar mal, enjoo, sentimentos de gravidez, e nisso aí nós não sabíamos, ficamos preocupados. Ela foi fazer os exames, e para a glória de Jesus ela estava grávida. Então, assim como teve peninas na minha vida, na vida da minha esposa, também tem peninas na vida de vocês, na vida de cada um de nós. Meus irmãos, não desistam dos seus sonhos, da peleja, não desistam de buscar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tem todo o poder nas suas mãos para fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, no nosso meio.
porque Deus é poderoso. Ele já fez o que Ele precisava fazer. O preço de cruz no Calvário já foi pago. O véu se rasgou, tendo livre arbítrio para falar com o Senhor. O acesso nosso direto ao Pai. Podemos falar com Ele. Mesmo que não vemos, nós podemos pelo menos sentir a Tua presença. Uma vez eu estava orando na minha casa. Eu estava sozinho nessa época. A minha esposa, eu creio que estava em Valadares, visitando a minha irmã dela. Eu não sei se os irmãos já aconteceu essa experiência. Eu senti um cheiro de nardo dentro do quarto. Aleluia. Aleluia. Eu senti um cheiro de nardo, um cheiro de uma essência diferente. E eu senti que o Espírito Santo estava ali comigo naquele momento. Meus irmãos, não tem nada melhor, nada incomparável a isso. É um sentimento maravilhoso. Se os irmãos não tiverem essa experiência, o Senhor vai proporcionar ainda, em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de vocês vão sentir. Esse cheiro é um cheiro suave, é um cheiro de nada, é um cheiro excelente, é um cheiro diferente. Não é perfume, o mais excelente perfume que vocês já tenham sentido o cheiro. Esse cheiro desse nada não se compara com nada dessa terra. Por isso, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus pela grande oportunidade, pelo poder que Ele tem para fazer as coisas maravilhadas nesta terra. Porque quando Ele fundou os mares, Ele colocou o termo no mar. Ele veio à praia, a praia chega até um certo limite da onda. Ali o Senhor determinou que aquele limite só vai até ali. Mas você, quando você vem para a casa do Senhor, para o Senhor não há limites, não há barreiras. Ele pode fazer para você aquilo que você vem buscando há dias, há anos, há meses. Creia no Senhor, confia nele, porque a bênção vai vir. Porque a majestade é dele, a glória é dele, o poder é dele. Creia e confia no Senhor. Porque grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. As coisas que Ele tem falado, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Não desista dos teus sonhos, procure aquilo que Ele te prometeu, Ele colocou nas tuas mãos. Não desista, porque aquilo que Ele falou no teu coração, Ele vai cumprir. Observa aquilo que Ele colocou no teu coração. Alguém vai chegar perto de você e aquilo você vai ver que a voz do Senhor vai falar contigo, e você vai saber que o Senhor falou contigo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, Ele tem para vocês, para nós, algo diferente. Porque assim o Senhor se faz presente no meio do teu povo. Aleluias. Glória a Deus. Essa palavra do livro de Samuel se retrata de um cântico maravilhoso. É uma palavra tão maravilhosa, é uma palavra de profecia, é uma palavra que vem trazer aí um renovo espiritual, um renovo de alma. Porque quando Ana se debruçava, ela procurava, ela clamava ao Senhor, ela tinha a resposta do Deus Altíssimo. Assim devemos fazer hoje: clamarmos ao Senhor, buscar ao Senhor, não desistir da promessa. Por mais que as peneiras da vida venham falar com você, e desista, não espere mais, já passou o tempo. Não passou o tempo é do Senhor, a promessa é do Senhor, a mão é do Senhor, e ela não está encolhida para que não possa abençoar. E a palavra dele é viva e eficaz, e ela vai chegar ainda na tua casa, pode ter certeza disso. Todos vocês que estão aqui hoje são privilegiados de estar na casa do Senhor, obreiros da obra do Senhor, varões e varoas celestiais que estão aqui para ir morar com o Senhor na eternidade. Aquilo que o Senhor tem mostrado para nós na caminhada, não podemos desistir. Coloque isso no coração de cada um de vocês. Deus é poderoso, Ele pode fazer muita coisa mais além daquilo que nós pedimos. Porque antes de tudo, Ele nos amou primeiro, e antes de falarmos, Ele já sonda o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Ana orou ao Senhor incessantemente. Por 25 anos ela vem buscando ao Senhor, e ela não parava de buscar ao Senhor. Assim devemos ser hoje. Está difícil, ore ao Senhor. Está cansado, ore ao Senhor. Está fadigado, ore ao Senhor. Está sendo perseguido, ore ao Senhor. Está tudo bem, ore ao Senhor. Busca ao Senhor, clame ao Senhor. Porque o Senhor, Ele já está te ouvindo. Mesmo antes de você subir o seu coração, Ele já sabe o que está esperando para Ele receber de ti. Toda glória e toda honra pertence ao Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso.
glorioso e poderoso é o Senhor. Pedimos aos irmãos, ó Pai, que possam interceder por esta igreja, interceder pelos jovens, interceder para que venham mais famílias para a casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui fazendo a parte que cabe a nós de levarmos a mensagem do Senhor, mas muitos aí têm um dom de falar a palavra, têm um dom de expressar os sentimentos que quando lê a palavra o Senhor, o Espírito Santo vai usar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não fique escondido atrás dos bancos. O Senhor, Ele procura varões e varoas valorosos para levar a palavra, para pregar a palavra, para levar uma palavra de incentivo, de amor, de carinho, de solidariedade. Os trabalhos que são feitos para a obra do Senhor, ela não é em vão. A obra do Senhor, ela não é em vão. A obra do Senhor, ela requer capricho, ela requer vontade de fazer, ela requer um entusiasmo maior. Porque por mais que qualquer coisa que vai fazer lá fora, a gente faz com muita vontade de fazer, com muita gratidão. E para o nosso Deus não pode ser diferente, tem que ser a excelência, tem que ser o melhor. E Deus seja louvado, e Deus seja glorificado mais uma vez nesta noite, porque o Senhor é poderoso. Samuel foi um profeta e um juiz, sacerdote de Israel, antes da era dos reis. Olha como Samuel foi agraciado pelo poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, Ele venha nos trazer uma calma no nosso coração, um alento para a nossa alma, que Ele venha nos proporcionar uma noite abençoada, o resto de semana agraciado da presença dEle. E não desista, meus irmãos, por mais que esteja difícil, venha à casa do Senhor, faça uma forcinha. A gente entende, né, que quando tem pessoas enfermas, a gente entende que há um obstáculo, né, mas o Senhor está no controle de tudo. Mas se não for por motivos assim, venham à casa do Senhor, venham adorar, venham glorificar o nome do Senhor, porque nós carecemos da misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor só vai vir se nós buscarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele com sinceridade no nosso coração. Fique de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Que o Senhor Ele venha fazer maravilhas no meio do teu povo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, grande é o Senhor, ó Deus. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos livrado, ó Deus. Pai, o Senhor, o Teu amor é incondicional. O Senhor tem feito, Pai, grandes coisas no meio do Teu povo. Ó Senhor, não desista do Teu povo, ó Deus. Pai, quando Tu vieres buscar a Tua igreja, Senhor, lembra-te de nós, ó Deus, quando vier buscar a Tua igreja, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não estiverem na Tua casa nesta noite, Senhor. Abençoa os que aqui estão, ó Pai. Abençoa os seus familiares, ó Deus. Abençoa o pastor Marco, aonde ele estiver agora levando a Tua palavra, ou orientando alguém. Ó Senhor, abençoa a equipe eclesiástica da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, todos os varões e varoas da Tua igreja, Senhor. Abençoa os jovens, Senhor. Abençoa os louvoristas, ó Pai. Abençoa os ministros da Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Pai, eu peço uma bênção toda especial para esta rua que corta de ponta a ponta. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada casa nesta rua, Senhor. Ó Senhor, no centro de 5 quilômetros, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja manifestado na casa de um servo seu, Senhor. Seja manifestado na casa, Pai, de uma família, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a obra do inimigo, ó Pai. Toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, cai por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai limpando os corações, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus. Vai trazendo algo novo, ó Pai. Vai trazendo um renovo todo especial para o Teu povo, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, traz um renovo para a Tua igreja, Senhor. Traz um renovo todo especial para os Teus servos, ó Deus, servos, Senhor. Da Tua casa, da Tua igreja, da Tua serva, Senhor, do Teu servo. Pai, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e agradecemos por esta rica oportunidade. Pai, muito obrigado. Continua conosco, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. E graças a Deus, eu passo a palavra para quem é de direito, em nome do Senhor Jesus.